Tô aqui na Grécia agora, meu amigo, vou falar a real da história dos 300 de Esparta. Muitos de vocês conhecem aí do filme 300 de Esparta, onde apenas 300 espartanos, que eram gregos, batalharam contra milhares de persas, e os caras batalharam muito bem. Mas na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Essa batalha dos 300 de Esparta foi uma entre outras batalhas que tiveram aí nas Guerras Médicas. E as Guerras Médicas eram essas guerras entre os gregos e os persas. E tinha esse nome aí de Guerras Médicas porque os gregos, de alguma forma aleatória, chamavam os persas de medos. Mas basicamente, nessa época aí de 500 anos antes de Cristo, que foi onde aconteceu essa parada aí, os persas estavam dominando tudo, o reino deles estava expandindo e os caras estavam conseguindo altos territórios. E nessa aí, eles decidiram também entrar na Grécia, e foi aí que deu merda. Então os persas chegavam nas cidades e os territórios que eles iam, dominavam e faziam a galera que morava lá de escravos e também conseguiam soldados novos pro exército deles. E na primeira Guerra Médica, os gregos já ganharam dos persas, na chamada Batalha de Maratona, lá em 490 a.C. E a vitória deles foi tão boa que demorou 10 anos para os persas se recuperarem e decidirem atacarem de novo, assim dando início à Segunda Guerra Médica, que foi onde começou aí essa Batalha dos 300 de Esparta. E quem liderou aí os persas nessa Segunda Guerra Médica foi o rei Xerxes. Mas primeiro, meus amigos, vamos analisar os exércitos. De um lado tinha um exército persa, que era um exército totalmente enfraquecido, sem motivação nenhuma, porque eles faziam ali os soldados seus escravos, e com pessoas de vários lugares do mundo, ou seja, a comunicação deles era muito ruim. E era tipo uns soldados muito ruins, soldados level 1. E do outro lado, tinham soldados aí level 99, que eram os soldados gregos, os soldados espartanos, meu amigo. Que eram soldados que eram treinados aí desde os seus 10 anos de idade e que eram extremamente motivados a serem soldados e a defenderem aí a sua nação. Então, de um lado, os persas tinham soldados muito ruins, e de outro lado, os gregos, ainda mais os espartanos, tinham soldados muito bons. E aí a gente começa a batalha. Bom, nessa Segunda Guerra Médica, várias cidades gregas decidiram formar uma aliança para mandar aí pequenas partes de soldados aí para essa Segunda Guerra Médica. E o que mais chamou a atenção foi os espartanos. Os espartanos levaram apenas 300 soldados. Mas não era só os espartanos, tinham os espartanos e outras cidades gregas também. E a estratégia dos gregos, meus amigos, era batalhar nas Termópilas, que, ou seja, eles ficariam entre dois grandes penhascos. Assim, quando os soldados persas vinham, eles não iam conseguir dar uma volta neles, só atacar de frente. Então, com isso, o número dos soldados persas ia ser pra nada. E aí começa a batalha. Meus amigos, os espartanos batalharam extremamente bem. Eram apenas 300 espartanos e mais outros soldados ali de outras cidades aliadas contra mais de 200 mil persas. É muita gente. Mas, infelizmente, no meio dessa batalha, teve um cara chamado Efieltes que traiu os espartanos. O cara simplesmente se entregou pros persas, guiando eles em uma rota para eles chegarem por detrás dos espartanos, e por causa disso, eles perderam. E sim, os persas ganharam dos espartanos, só que essa vitória custou muito caro mesmo pros persas, porque eles perderam muitos soldados, e isso deu tempo ali pra galera da Grécia conseguir sair das suas cidades. Então os persas conseguiram ganhar, só que muito ruim, porque os soldados deles ficou muito enfraquecido, perdeu muito soldado, e eles conseguiram invadir as cidades ali da Grécia, só que não tinha mais ninguém, os gregos já tinham fugido pra uma ilha, e depois disso aí aconteceu outra batalha, uma batalha naval, onde os gregos ganharam posteriormente. Mas, meu amigo, foi uma batalha insana, essa batalha dos 300 de Esparta. Agora, a real chega agora. No filme 300 de Esparta, meus amigos, é relatado que apenas 300 soldados da Esparta ganharam contra milhares de soldados dos persas. Mas, na verdade, não é bem assim. Foram 300 soldados de Esparta, sim, só que somando com todos os soldados das cidades aliadas, somava aí 5 mil soldados. Era muito mais do que 300 soldados de Esparta apenas. Mas, por outro lado, tinham os soldados ali da Pérsia, que eram somados aí 250 mil soldados. Bom, essa é a real dos filmes aí dos 300 de Esparta, meu amigo. Se você gostou aí, você gosta do filme, compartilhe!